Estamos recebendo aqui no quadro Classe Trabalhadora em Debate desta quinta-feira, dia 14 de setembro, o psicólogo Arthur Lemes. Neste mês, trabalhamos a campanha Setembro Amarelo, que é uma iniciativa que visa conscientizar as pessoas sobre a depressão e combater também o suicídio. Já quero que você comece falando um pouco dessa campanha e qual a importância dela para realmente conscientizar as pessoas sobre saúde mental. Primeiramente, bom dia. Sobre essa campanha, é interessante, porque existe até um jargão, né? Suicídio, precisamos falar disso. Felizmente existe esse mês de conscientização, né, acerca do suicídio. Então acaba que, de um certo modo, colabora para que as pessoas tenham um olhar diferenciado acerca da depressão, acerca das circunstâncias que levam as pessoas até cometer tal ato. Mas, de um modo geral, seria interessante também ter outras campanhas com relação à conscientização, não apenas em setembro, mas sim em outros meses, talvez de alguma outra forma. Não apenas sobre o suicídio, mas sim talvez sobre a conscientização da saúde mental, alguma coisa relacionada a isso. É super importante, principalmente quando a gente pensa no mundo pós-pandemia, né, que a gente está tendo muitos problemas com as crianças em escolas, ataques, né, nas escolas também. Sim, ainda mais nesse período de pandemia, aumentou muito os relatos com relação a pessoas com ansiedade, com depressão, até mesmo com questão de pânico social, de estar envolvido em meio a grupos de pessoas, por mais que possam ser grupos pequenos. Isso aumentou bastante a questão de como que as pessoas se sentem ao se exporem ao convívio de outras pessoas. E o isolamento social acaba que deixa a solidão de uma maneira muito mais conturbada, ainda mais tendo em vista dos perigos, né, que se tinham e que ainda se tem, de um certo modo. Certo. E quais são os sinais que a pessoa precisa prestar atenção? Às vezes nela mesma ou às vezes um filho, um parente que está com depressão. Quais são os principais sinais? O principal sinal, eu diria que seria realmente a questão da solidão, né? O isolamento sem ter a necessidade. Por exemplo, pequenas coisas que davam prazer no convívio, participar de uma festa, participar de algum evento familiar, alguma questão ali que a pessoa normalmente, ela sempre estava envolvida, e que depois disso ela passa a se distanciar das pessoas, passa a se tornar alguém mais isolado, com pensamentos autopunitivos, destrutivos. Então esses sinais são de suma importância, principalmente quando falamos dos adolescentes, né? Dos adolescentes mesmo. Acredito que um principal fator que poderíamos observar seriam os comportamentos de automutilação, né, que muitas das vezes são pequenos ensaios de morte. Então, seria interessante ter uma visão um pouco mais ampla com relação a como que as pessoas lidam com a própria solidão, o momento em que elas estão ali sozinhas, como que vem esse sentimento. Esse sentimento ele vem acrescido de alguma punição, vem acrescido de algum sentimento ali que a pessoa se autodesvaloriza. Seriam coisas interessantes a ser observadas. Sim, e hoje em dia a gente tem esse aumento, né, das doenças mentais, principalmente da depressão e da ansiedade, mas ainda existe muito um estigma, né? Existe muito, assim, um receio de procurar um psicólogo e tal. E quais são esses principais desafios que as pessoas ainda têm hoje em dia? Antigamente, assim, eu acredito que a pandemia colaborou muito para que isso fosse começando a ser desmistificado. Mas, inicialmente, né, tem aquela questão. Eu vou num lugar para falar com alguém que eu nunca vi, falar sobre a minha vida, me abrir como eu nunca me abri para alguém, mas a ideia realmente é essa. Porque, às vezes, ao você falar com algum familiar, com alguém que é próximo, isso é envolvido também num julgamento daquela pessoa a qual escuta, né? Então, dentro de um consultório, essa questão moral, né, ela é desvalorizada, né? O que se mantém é a ética. Então, realmente, pensando por esse lado, é um lugar muito mais acolhedor do que, às vezes, o próprio seio familiar, no sentido de a pessoa poder dizer aquilo que ela realmente sente, pensa. Então, com a pandemia,
acaba que isso se tornou algo mais viável, esse contato da pessoa procurando ajuda, realmente compreendendo que precisa de alguém. Então, a questão mesmo sobre o suicídio, a depressão, né? Existe muito um estigma com relação aos transtornos mentais, né? Claro que existem dados, né, que pessoas com esquizofrenia, pessoas que têm a questão da depressão, pessoas que têm alguns distúrbios, né, alguns transtornos de humor, têm uma possibilidade maior de cometer um ato como esse, mas de modo geral é um pensamento que acomete a todo mundo em algum momento. Aquela ideia do eu queria sumir, por exemplo, é uma outra maneira de falar sobre a eliminação da vida. Certo. E a gente acha que é uma coisa muito comum, né? Às vezes nós mesmos no dia a dia falamos isso, né? Eu quero sumir e tal, mas muitas vezes é uma causa muito mais significativa, né? E compreender, né? Porque às vezes a pessoa fala vontade de subir daqui, vontade de sair correndo, não voltar mais. Então é uma frase assim que até é um jargão muito utilizado, só que muitas das vezes realmente existe encoberto alguma questão que ela está mal resolvida, ou então que é pouco elaborada, e que essa frase acaba ocupando um lugar perigoso. Certo. E assim, a gente sabe que existem diversas abordagens terapêuticas quando se fala em psicologia, e aí como a pessoa pode escolher a melhor abordagem para ela? Qual que é o primeiro passo, assim? Porque muitas vezes a gente procura um psicólogo e não se dá bem com aquela pessoa ou com a abordagem dele. Então, como procurar um profissional que realmente vai te atender ali e você vai se sentir confortável? Então, é uma questão muito particular. Claro que eu, como psicanalista, eu tenderia a puxar para esse lado, né? Mas todas as abordagens dentro da psicologia, elas têm a sua contribuição. Porque, de um modo geral, elas visam o mesmo resultado. Tornar a vida do paciente possível. Então, tanto um tratamento comportamental, quanto um tratamento dentro da Gestalt, quanto um tratamento dentro de uma linha da humanista, quanto um tratamento dentro da psicanálise, todos eles visam uma melhora no estado do paciente, tornando realmente isso que às vezes se torna difícil, o viver, o conviver, se tornar algo possível. Então, é realmente algo muito particular, né? Tem pessoas que preferem exclusivamente ser atendidos por homens, tem pessoas que exclusivamente gostam de ser atendidos por mulheres, já tem pessoas que querem exclusivamente algo rápido, né? Então, algumas terapias, como a TCC, ela tem a terapia de curta duração. Então, talvez, dependendo do estado que a pessoa ela deseja ali, modificar no seu dia a dia, talvez seja algo interessante. Mas isso não desvaloriza as outras dentro do que ela tem como resultado, como busca de ser trabalhado ali dentro do consultório. Certo. E assim, para finalizar, quais conselhos você daria para alguém que quer apoiar uma outra pessoa, principalmente agora neste mês? Porque às vezes a gente acha assim, é só conversar. Mas nem sempre o outro está aberto a essa conversa porque ele está sofrendo, né? Então, como a gente pode estar ajudando as pessoas? É uma pergunta muito boa. Porque muitas das vezes, quando todo mundo tem pelo menos um amigo, assim, que normalmente é uma pessoa mais deprimida, né? Uma pessoa mais reclusa, seria interessante oferecer a escuta, né? Perguntar o que essa pessoa está sentindo. Talvez essa pessoa não vai se abrir com você. Muito provavelmente ela não vai dizer realmente aquilo que a aflige. Mas seria interessante se mostrar disponível. Porque muitas das vezes, dependendo do grau que a pessoa está num estado melancólico, depressivo, é uma pessoa que ela não consegue nem se estar no meio de outras pessoas, ela não consegue muitas das vezes se alimentar direito. Então é interessante que se coloque disponível justamente para saber e ouvir do outro como que se pode ajudar. Mas em suma, é de suma importância que se busque um profissional realmente por ter esse distanciamento dentro do julgo moral do outro, né? Então, dentro do consultório, isso não tem o seu lugar, né? A moral. Então, seria mesmo importante, né, que
dentro de se colocar disponível, também se colocar disponível a oferecer a busca por algum lugar, oferecer a essa pessoa também, de algum modo, algo que pudesse beneficiar ela, né, no sentido assim, claro, não oferecer dinheiro, essas coisas, mas sim beneficiar no sentido da companhia, né, porque às vezes a pessoa realmente ela quer se isolar, mas é nesse ato de se isolar que muitas das vezes está o perigo, né, da pessoa poder acabar cometendo algo contra si mesmo, oculta dos outros. E até mesmo isso é uma coisa que acontece. Se a gente for pensar na adolescência, né, nessas questões automutilatórias, que normalmente são em lugares escondidos e em momentos onde essa pessoa está sozinha. Por exemplo, banheiro, antes de dormir. Então são momentos que realmente a pessoa vai estar sozinha. Então o estar sozinho, muitas das vezes, é complicado, porque muitas das pessoas não sabem lidar com a própria companhia, e muitas das vezes quando ela está sozinha é que vem esses pensamentos, que vem o desejo de acabar com as coisas, aquela expectativa de que o problema seria solucionado com a morte, mas na realidade muitas das vezes a morte ela vai só atrapalhar até mesmo a vida das pessoas que fazem parte do convívio dessa pessoa, e a questão da culpa, né? Porque o ato do suicídio é um não para todo mundo, para todo mundo que quiser ajudar. Então, por mais que a pessoa não tenha nenhum relacionamento, se conhecer, muito provavelmente essa pessoa vai vir com um sentimento de culpa, por mais que ela não tenha colaborado em nada para que essa pessoa pudesse chegar a tal ponto. Então, seria interessante se colocar disponível a essa pessoa e realmente sugerir que ela busque uma ajuda profissional. Certo, então, muito obrigado, Arthur, pela sua contribuição hoje, e fica o convite para voltar mais vezes aqui na nossa programação do sindicato. Obrigado pelo convite.